Prezados humanos, aqui é Ferruccio Billich. Eu não queria fazer esse vídeo, achava que nunca iria acontecer isso, apesar de ter previsto isso há muito tempo atrás. Mas, como cansei de ver interpretações erradas do que está acontecendo, ou melhor, ignorantes, medíocres do que está acontecendo, me vejo na necessidade de colocar minha opinião também, tá certo? Tentar alertar para alguns fenômenos que provavelmente estão ocorrendo, ok? Referente, vamos dizer que se chame imolação da Praça dos Três Poderes, certo? Alguns vão dizer que é atentado contra a democracia, contra a STF, contra não sei o que lá. Não, mas de fato o que aconteceu ontem, na Praça dos Três Poderes, foi uma imolação. O pobre coitado que se imolou foi provavelmente um dos primeiros que atingiu o nível de estresse que a situação no Brasil nos levou, tá certo? Acrescido por alguns problemas talvez particulares, tenha apressado o processo. Mas como não a maioria, todos da mídia, do governo, das autoridades, do povo, parece que ninguém não sabe nem ler, tá certo? O que o pobre coitado deixou escrito, muita gente leu, mas como os brasileiros são todos débeis mentais, né? Não sabem nem interpretar texto, não entenderam, né? E o que o pobre coitado lá na Praça dos Três Poderes fez foi se imolar. Acontece que essa que é a triste notícia que eu devo dar para o povo brasileiro. Não vejo como sendo o único caso que vai acontecer. Tá certo? Por que eu acho que vai acontecer outros casos? Algum tempo atrás, eu fiz vários planejamentos, planejamento estratégico do Brasil, planejamento axiológico ou de valores para o Brasil, mas vamos nos ater apenas ao planejamento de valores, planejamento axiológico do Brasil. Tá certo? Nesse planejamento axiológico, eu queria identificar em que direção que os brasileiros, o povo brasileiro, queria caminhar com seus valores no futuro, para que tenham boas consequências, tá certo? Como existem centenas, milhares de valores, não dava para listar todos eles e pedir para os respondentes dizer qual deles eles gostavam mais, tá certo? Então, o que eu fiz? Eu criei 12 macrovalores. Ou seja, valores que
combinava um conjunto de valores. Então, os macrovalores eram, um deles era a valorização do ser humano, outro era a transparência, outro era a eficiência econômica e assim por diante, né? Eram 12. A minha lógica me dizia que o que devia ser mais importante para o Brasil devia ser a valorização do ser humano. Acontece que não foi esse o valor que venceu, certo? O que venceu, como sendo o mais importante, mais crucial para o Brasil, foi transparência. O que quer dizer que transparência? Transparência quer dizer que todas as decisões, ações, tanto no governo local, estadual, federal, em todas as situações, nas empresas, tudo deve ser transparente, ou seja, sem corrupção, sem maracutaia, certo? Mas o que foi que levou o povo? Quando eu fiz o planejamento estratégico, eu fiz ele direcionado à sociedade civil organizada, que é em torno de 45 mil pessoas, que são os que mandam no Brasil. Já o planejamento axiológico, planejamento de valores, foi direcionado a 8 milhões de brasileiros, incluindo os 45 mil. Então, acontece que, principalmente nessa época, estavam acontecendo alguns problemas no judiciário. É aquela velha história de juiz vendendo decisões judiciais, tá certo? Que recorrentemente acontece no Brasil, tá certo? Então, o que parece que é que dentre as coisas que mais chateiam o brasileiro é corrupção, principalmente no judiciário, falta de transparência no judiciário, certo? E esse parece ser um dos gatilhos mais importantes para o estresse no Brasil. Evidentemente, tem outros problemas. O Brasil está cheio de problemas. Problemas econômicos, inflação, falta de emprego, excesso de impostos, falta de liberdade e um monte de problemas, certo? Então, tudo isso cria estresse na sociedade. Acontece que, quando eu fiz esse planejamento axiológico para o Brasil, eu não era minha obrigação naquele momento, mas como eu tinha os dados, eu olhei onde que pontuava, em que partes do Brasil que aconteciam esse interesse maior por transparência. E, interessante, isso não era localizado no lugar. Tinham dezenas de lugares espalhados no Brasil. Ou seja, não vai ser um caso só que vai aparecer de pessoas se imolando contra essa situação de
falta de transparência, corrupção, safadeza, politicagem. É um monte de coisas erradas que acontecem. O problema é que os que têm a obrigação de discutir isso para ver como é que se conserta, não chegam nem perto, provavelmente, do problema. Aí ficou aquela historinha. É esquerda contra a direita. Não, se você ler algum dos assuntos lá que o imolado, o que se imolou na Praça dos Três Poderes, publicou, ali ele é contra o governo em todos os sentidos, seja executivo, legislativo, judiciário, Força Armada, tudo. Joga tudo no lixo. Nada vale. São tudo uma porcaria. Ele quer que o povo decida as coisas. E o povo pode decidir as coisas, tá certo? Todas as decisões executivas, legislativas, judiciárias, de defesa e gerenciais em geral, o povo pode decidir isso. E essas decisões do povo vão ser mais justas, mais econômicas, mais equânimes, mais representativas do que o sistema que existe atualmente. Tá certo? Então, não é nada disso que estão discutindo, provavelmente. Tá certo? Agora, enquanto for só alguém se imolando em praça pública, tudo bem, vai de vez em quando virar notícia e tal. Vamos chorar pela morte da pessoa, tal, reclamar, achar ruim. Agora, quando ele começar a levar alguns dos que poderiam corrigir esse problema junto com eles, bem, aí os que estão no poder vão ter que se preocupar, né? Mas aí, como é que se resolve? É difícil. É difícil. Eu entendo um pouco de análise de infraestrutura crítica, onde terrorismo é um itemzinho dentro dela. Não é caso de terrorismo isso. Terrorismo é quando você tem uma causa. Aqui você não tem uma causa, você tem um conjunto de causas. Outra coisa, terrorismo ele é pontual. Agora, aqui você vai ter uma epidemia. É epidemia que você vai ter. Então, vai aparecer um monte de imoladores por aí. Já que apareceu vai ter um monte de gente que vai aparecer aí para... E alguns deles vão levar algumas autoridades juntos. Tá certo? Bem, a mim, tanto faz. Eu podia ficar quieto, né? Não falar nada. Não estou no poder, não tenho nada a ver com isso, né? Dane-se, vou ficar aqui só apreciando a correria. Mas pode ser que algum, não totalmente inocente, mas algum menos culpado pague o pato. Então, para alertar sobre isso, eu achei que devia dar um tostão de contribuição em termos de ideia, tá certo?
Então, não pense que essa historinha aqui, eu acho que não vai ficar. Se o meu sentimento, todo o meu conjunto de conhecimentos de ler a evolução das coisas, ah, geralmente nunca estou errado, né? Tá certo? Então, ah, e para mim, qualquer que seja o governo, aliás, eu sou contra o governo, eu preferia que fosse o povo decidindo as coisas, tá certo? Em todos os níveis, sou a favor de não pagar imposto para sustentar todo esse sistema, tá certo? Então, o povo poderia decidir o que quer. Só que os que estão no poder têm uma certa dificuldade em largar o osso, né? Só que vai sair caro essa história de não querer largar o osso, não. Né? Não vai me afetar, mas vai afetar vocês, tá certo? O problema é que a mídia puxa para um lado, a outra mídia puxa para o outro. O governo diz que não, é um lobo solitário, outro. Né? Eu acho que todos eles estão longe, 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 longe de interpretar corretamente a situação, tá certo? Eu acho que um grande parcela do povo brasileiro atingiu um nível de estresse com esses desmandos em todos os níveis, tá certo? Claro, alguns pior, alguns em alguns lugares mais, outros menos, por exemplo, o judiciário, que é o mais burro deles, né? Gente mais, menos qualificada, eles acham que são o doutor, né? Mas, Deus me livre, como é que são tapados, né? Mas, então, coisas que acontecem são essas, tem que começar a se pensar em analisar melhor essa história e ver o que fazer. Eu sugiro que vamos desconcentrar o povo, vamos liberar mais, vamos parar de ser perseguidores, tá certo? Vamos ser mais ah, carinhosos, mais benevolentes, tá certo? Para viver bem e feliz, não precisa de muita coisa, tá certo? Vamos então propagar essas ideias de mais amizade, mais confraternização e assim por diante. Vamos diminuir essa história de cobrar muitos impostos, que isso estressa demais. Para o sistema funcionar, nem precisa de impostos, certo? Nós poderíamos estar trabalhando só metade do tempo que a gente vive se não tivesse que pagar impostos. Mas você precisa de pagar impostos para quê? Para ter judiciário, que é injusto, para ter um legislativo que é caro, aliás, o judiciário, além de injusto, é caro, o legislativo, além de caro, ele não representa. O executivo, ninguém sabe o que faz, né? Só que sabe gastar e resultado zero. Força Armada, totalmente dispensáveis, né? Porque eu acho que
cada um de nós devemos nos defender a nós próprios e aos seus semelhantes, né? Desde criancinha, né? E não sei que nem a Suíça, onde cada um se treina a se defender sozinho e a seus semelhantes. Os comentários de rádio e televisão precisam parar de ser idiotas, né? Puxar para um lado, puxar para o outro, são todos tendenciosos e não ajudam em nada a sociedade brasileira, certo? Nossas autoridades também são a negação em todos os níveis. Então, o que deve ser feito? Todo mundo tem que botar a mão na consciência e falar o que eu posso fazer para melhorar o sistema. Como é que eu posso ser mais amigo, ter mais confraternização, mais urbanidade com meus semelhantes, tá certo? Como é que eu posso parar de azucrinar a vida dos outros? Entende? É isso. Então nós precisamos ter uma vida mais tranquila, mais sossegada, né? Não tanta perseguição. Isso não leva à felicidade. E se vocês assistirem algum dos meus vídeos, inclusive eu digo lá como você consegue uma consciência terrena, decente, para depois essa consciência virar eterna e decente. Resolver os teus problemas, não só nesses terrenos, como também eternos. Então, bem, também deixa eu cutucar vocês um pouco. Vão dizer, não vou fazer nada, não, deixa para lá. Bem, o que eu prevejo é que se vocês deixarem as coisas para lá, não fazer nada de bom, eu vejo até os grupos criminosos fazendo parte desse trabalho de limpar com as autoridades e as corrupções e as coisas. Olha, os criminosos fazendo isso, hein? Os PCC da vida, eliminando alguns desafetos de autoridade e ainda sendo, imaginou, considerados heróis, que se livraram de algum desafeto, de algumas autoridades desafeto. Tá certo? E ainda pode juntar com isso outros agentes, assim, estrangeiros, os quais andaram chutando a canela de alguns agentes de alguns países que têm uns agentes fantásticos, brilhantes, que podem até encomendar isso junto aos PCCs para que aconteçam essas coisas. Então, não brinque com isso. Já tem o sistema, só o estresse já vai gerar esse monte de gente insatisfeita que eu identifiquei olhando o mapa do Brasil. São dezenas espalhados pelo Brasil de focos. Então é uma epidemia, não é um imolador, vai ter uma epidemia de imoladores. E junto com
essa epidemia de imoladores vai ter um monte de, como se diria, efeitos colaterais, né? Mesmo que eles não queiram causar muito estrago, alguns deles falaram, dane-se, né? Inclusive, muitos de nós, agora generalizando, né? O mundo todo, tem muitos de nós que já andam pensando, olha, talvez essa porcaria dessa humanidade não vale a pena ser salva, pô. Entendeu? Então, botar sistemas para extinguir a humanidade é a coisa mais fácil que existe. Entendido? Então não brinque com ser tão burro assim de achar que não que vão ser durão agora. Não, você não tem que tratar todo mundo com caridade, com bondade. Né? Porque alguém está lá assim de repente endoidar é a coisa mais fácil que existe. Entendido? Então não façam isso, não. Procurem fazer bondade, caridade e as análises que fizerem, façam análise bem feita, não sejam tendenciosos, porque é a tua vida que está em perigo. E eu já sou velho demais para me importar com isso. Né? Já ouviram falar em Dead Man Trigger? Onde, onde, onde você deixa o negócio armado, de tal maneira que quando você morrer, explode tudo. Né? Então, montar sistema Dead Man Trigger é a coisa mais simples que existe. Quando eu digo explodir, não é explodir de explosão, não. Tem coisa mais simples de fazer. Nem, nem precisa perceber. Nem barulho faz. Ai, ai. Então, não se preocupem com explosões. Não. Os próximos desemboladores vão usar gasolina, álcool, entendeu? Bujão de gás, tá certo? Então, essas coisas que acontecem. Mas, então, pensem sobre isso, por favor. Não sejam tão burrinhos assim, tá certo? É uma pena, porque o QI do brasileiro é tão baixo que acho que eu estou falando com, com portas, pedras, né? Porque provavelmente não vão entender nada do que eu estou querendo conduzir. Mas, dia 13 de novembro, então, provavelmente nós vamos comemorar daqui a algum tempo o Dia do Mártir, que se imolou pela causa da salvação do Brasil. Ai, ai. Então, espero que tenham gostado. Pensem, pensem e se comportem, que é isso que precisa. Mais urbanidade, mais carinho, tá certo? Todo mundo. É assim que você vai resolver o problema. Dando cacetada, matando, esfolando, só vai apressar o problema. Você vai, só vai explodir mais rapidamente ainda, tá bem? Então, bota o seu lá, seu gostei, não gostei. Faça suas críticas, sugestões, o que vocês quiserem. Divulgue com quem vocês quiserem.
Se vocês quiserem depois receber novos vídeos, para mais coisas para vocês pensarem, você pode se inscrever no meu canal, tá certo? Não fique tão preocupado assim, não. No começo, tá certo? Porque no começo vão ser mais emuladores. Depois é que eles vão perceber que posso levar algo, em vez de morrer sozinho, posso levar mais alguns mau caráter junto, tá certo? Aí que a coisa começa a pegar, tá? Então, até uma outra vez. Obrigado pela atenção.